Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço meu planejamento anual. E já se inscreve aí, deixa o like, porque tem vários insights bem legais. Então a primeira coisa que eu faço é definir expectativas e previsões para o ano. Segundo a cultura chinesa, o ano de 2026 é o ano do cavalo de fogo Yang, que simboliza força, vitalidade, força, liberdade e vitalidade. Então, resumindo em uma frase, é colocar ações em movimento, é tirar o seu plano do papel, né? Então, esse ano a gente espera mais ações concretas na prática, né? Mais ações executáveis e menos planejamento, mais ação. Eu, por exemplo, gosto muito de usar essas ideias da cultura oriental, embora eu não acredite tanto, né, nessas ideias, mas eu acho legal o simbolismo que traz, segundo essa cultura chinesa, que na verdade não começa, né, no dia 1º de janeiro, começa lá para fevereiro, mas eu gosto de colocar aqui mesmo, como se fosse janeiro. Mas eu gosto de trazer essa ideia de previsões e de tendências, né, na verdade. Não necessariamente tanto previsões, mas tendências. Porque sempre alguma empresa lança aí um relatório de tendências do que se é esperado para o próximo ano. Então eu acho legal trazer toda essa ideia, mesmo que obviamente é só uma previsão, uma tendência, pode não se realizar, mas já dá um norte pra gente. Então esse ano traz altos níveis de energia e senso de urgência. Energia transformadora, fazendo de 2026 um ano de mudanças e avanços significativos. Então é uma coisa que eu já posso, assim, meio que intuitivamente esperar isso, né? Sendo verdade ou não, eu já fico com essa expectativa. Então, eu defino essas tendências de acordo com esses relatórios e previsões que a gente encontrar, né, no Google mesmo. Defino as ideias centrais e transformo em uma frase resumo, como se fosse um resumo, relacionada à minha área. A minha área de interesse, minha área de atuação, né, de acordo aí com o seu perfil. Você monta uma ideia central. Por exemplo, a minha frase é: em 2026, o cavalo de fogo exige que a precisão científica do biohacking integrativo seja transformada em velocidade de execução. A autoridade não é mais sobre o que você sabe, mas sobre o que você entrega ao mundo. Por exemplo, esse ano a gente sabe que vai ter Copa do Mundo, vai ter eleições. Então você meio que se prepara de uma forma geral para essas ideias todas que podem acontecer no ano. Beleza? O segundo ponto, eu defino as minhas metas de curto prazo e longo prazo. Então a segunda coisa que eu faço é a definição de metas de curto prazo e longo prazo. Lembrando que curto prazo eu considero até 1 ano. E longo prazo é para 5, 10 anos. Tá? Então, eu foco nesse planejamento, eu foco nessas metas de curto prazo, que é até 1 ano. Lembrando que as metas, a gente sabe que tem que ter o máximo de clareza possível. Não é aquela ideia de, eu quero conquistar um carro novo, carro zero. Não é dessa forma, né? A gente sabe que, eu quero o carro tal, do ano tal, da marca tal. Então, tem que ser específico, o mais específico possível. Por exemplo, eu quero emagrecer. Não, você tem que falar, eu quero perder tantos quilos em tanto tempo. Então, é dessa forma que você
define metas. A meta, quanto mais clara ela for, quanto mais clareza tiver, quanto mais especificidade tiver, mais fácil ela realizar. E, segundo especialistas, já é mais do que provado que você realmente tem que escrever as suas metas no papel. Realmente pegar o lápis e a caneta e escrever de uma forma estruturada as suas metas no papel. Isso favorece, por diversos mecanismos neurológicos, a execução das metas. E eu crio como se fosse um tópico a mais, que é desejos e a pensar. Por exemplo, o meu é relançar uma empresa, um negócio que eu já criei, mas está parado por um tempo. Então o meu desejo é relançar esse meu negócio. Mas eu não estou preocupada com isso, eu não estou focando nisso. Se acontecer uma oportunidade, aí sim eu penso então nessa ideia. Mas não estou focando, é só um desejo. Se acontecer alguma coisa, aí sim eu faço, mas eu não estou pensando nisso. Diferente das minhas metas que eu realmente estou focando. E a pensar também é uma coisa que, se acontecer, assim, eu estou meio na dúvida, faço ou não, por exemplo, eu estou na dúvida se faço um mestrado ou não. Então é uma coisa que eu vou pensar ainda, não está decidido, então eu não foco nisso, mas eu deixo ali anotadinho só por precaução, digamos assim. Mas o foco realmente é nas metas. Mas aquilo que você ainda não tem tanta certeza, tanta confiança de fazer, você deixa aí num tópicozinho à parte. Tá? Mas isso aqui não é tão importante. Obviamente é a definição de metas. Olá, galerinha, eu sou o Azevedo, eu tenho um canal com vídeo e eu já faz. Acabei de acordar, não tem muita coisa pra falar não, mas tchau. Então, a terceira coisa que eu faço é definição de listas. Sônia, que listas são essas? Você vai definir de acordo com a sua área de atuação. São tópicos chaves. Por exemplo, eu defino uma lista de tópicos científicos a serem dominados. São temas que eu ainda preciso dominar, como se fosse na ponta da língua. E aí você pode criar a sua própria ideia, a sua própria lista. Uma outra lista que eu uso é de tendências gerais para minha área. São ideias que eu não necessariamente quero aplicar ou quero dominar, mas que eu preciso saber que estão acontecendo. Coisas que estão acontecendo no mundo, na minha área, ou que alguém esteja realizando, mas que não necessariamente eu esteja trabalhando diretamente. E a lista 3, que na verdade para mim aqui é a mais importante, é a lista de ações imprescindíveis e imediatas, que na verdade são tarefas. Na verdade são tarefas lá relacionadas às metas que eu criei. Para que eu possa realizar aquelas metas de curto prazo, quais são as tarefas imprescindíveis e imediatas que eu preciso fazer? Então eu defino aqui essas tarefas. Então você vai definir aqui aquelas tarefas base para os seus objetivos. Você tem que ter um mínimo para começar. Você sabe por onde tem que começar. Se não sabe, é hora de definir essa base. Você vai definir essas tarefas mais importantes para aqueles objetivos, tarefas que você não deve abrir mão, que você deve ser o seu foco central. Então essa lista aqui, na verdade, é a lista mais importante. Eu não coloco ela lá junto com as metas. Eu só defino as metas lá primeiro, separado, e depois eu coloco aqui as tarefas que podem ser ajustadas ao longo do tempo. Depois eu vou mostrar para vocês onde eu coloco tudo isso. Então aproveita, já segue aí, já assina minha newsletter chamada Jornada Biohacker.
você não recebe aí no seu e-mail ainda insights sobre biohacking, sobre produtividade, as tendências do mundo do desenvolvimento pessoal, então você está perdendo tempo. Então é hora aí de você assinar minha newsletter chamada Jornada Biohacking no Substack. Então só agora eu monto meu quadro de visualizações, que estão aguardadas, né? Com as minhas afirmações. Eu basicamente uso só o Canva e o Pinterest. Então eu já tenho uma noção geral do que eu quero, das definições, das metas, pronto. Então eu pego as imagens lá no Pinterest que mais tem a ver comigo, mais parecidas com com as minhas metas. Então eu jogo tudo para o Canva. E monto então meu quadro de visualizações. Eu já vou mostrar daqui a pouco como eu faço isso. E também defino as minhas afirmações. Eu já tenho as minhas afirmações definidas. Às vezes eu faço uma ou outra alteração. Mas eu tenho, por exemplo, o meu propósito definido. Já definido, né? Propósito, missão, eu gosto de usar essas duas ideias. Que propósito é aquilo que você quer. Tá? Para você, para o mundo e tudo mais, né? Missão é como você vai fazer o seu propósito acontecer. O propósito é o que, e a missão é como você vai fazer. Então eu já tenho propósito e missão definido. E depois também abro um tópico para reflexões de vida, que são as reflexões propriamente ditas, não necessariamente todos os dias. Alguma ideia que eu tenha vivenciado e aquilo se tornou referência para mim. Então eu anoto essas reflexões, mas só quando é muito evidente, quando é muito forte mesmo. Anoto também conquistas, independente do dia ou do que esteja acontecendo, independente de ser semanal, mensal. Eu anoto as minhas conquistas de forma geral, ampla, sem muitos critérios. Anoto os momentos especiais, também sem muitos critérios, conforme vai acontecendo. Aí uma coisa que eu esqueci de falar, aqui você pode também definir algumas ideias. Por exemplo, eu utilizo um código Grabovoi. Eu defino aqui um código para o ano todo. Você pode estar pegando alguma ideia, alguma coisa que você goste e deixando definido algumas ideias para o ano todo de acordo com quais ideias que você quer para esse ano. E esse ano eu decidi deixar tudo impresso, olha só. Como eu defini aqui, ó, ano do cavalo de fogo Yang, as minhas metas de curto prazo, longo prazo, o meu código Grabovoi, frases, aqui por exemplo eu coloquei cuidados necessários em equilíbrio e atenção plena, controle do estresse, descanso e autocuidado, porque como vai ser um ano, se espera que seja um ano mais acelerado, também é necessário ter um certo cuidado com estresse e descanso. Aqui é a minha frase, que eu falei para vocês, em 2026 o cavalo de fogo exige que a precisão científica do biohacking seja transformada em velocidade e execução, que é a ideia central desse ano, de todo o planejamento. Eu defini as minhas listas, ó, lista 1, lista 2, lista 3, que com as ações imprescindíveis e imediatas. Aqui, por exemplo, eu coloquei 3 vídeos por semana para o meu canal no YouTube e tudo mais. O meu quadro de visualização aqui eu coloquei pequenininho, mas você pode imprimir numa folha inteira. Então, esse ano eu decidi colocar um resumo numa folha só impressa. Mas agora eu vou mostrar para vocês como eu faço isso no computador. Do aplicativo que eu uso é o chamado Tana. Quem aí conhece, deixa aí nos comentários. É tipo o Notion, só que tem uma ideia central diferente. Então tá aqui. Eu dou um nome pro meu planejamento, eu chamo de jornada. Então cada ano eu já venho fazendo isso há um tempo. Então cada ano
eu monto aí o meu planejamento, então no caso, jornada 2026. Então, como eu falei, eu defini como um ano do cavalo de fogo, Yang. Então, eu coloco aqui as ideias do que simboliza, por exemplo, aqui altos níveis de energia e senso de urgência, que eu falei, né? Energia transformadora, fazendo de 2026 um ano de mudanças e avanços significativos, e tudo mais. O código Grabovoi, a minha frase. Aqui metas, como eu falei, eu separo metas de curto prazo para metas de longo prazo. Aqui as minhas listas, que é uma ideia um pouquinho diferente, mas a mais importante que eu coloco aqui são as listas, a lista de ações imediatas, imprescindíveis, aquilo que realmente é a base para as minhas metas aqui de curto prazo. Qual é o mínimo que eu preciso fazer, que está aqui, para eu alcançar esses objetivos aqui. Então, essa é a ideia. O relatório de vida, que eu falei, reflexões, conquistas, momentos. Aqui tem linha do tempo, que é uma coisa que eu gosto de marcar. Quando eu fiz o cadastro disso, quando eu fiz o registro daquilo, essas outras coisinhas. Tá aqui o meu quadro de visualização, que eu montei lá no Canva. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. A gente, uma ideia é você tentar organizar aí do jeito que você achar legal. Eu coloco essa borda aqui, que você pode estar ajustando aqui, que eu acho que fica mais bonitinho. Eu uso o tamanho aqui, a proporção no caso, né, 1920 por 1080 pixels, que eu acho legal manter essa proporção mesmo. Então é só você pegar as imagens aí que você quer, ajustar aqui. Eu, por exemplo, coloquei essa borda que fica mais bonitinho, dá um charme. Então você coloca lá onde você pode imprimir ou colocar onde você quiser. Então eu deixo aqui também no meu quadro, aqui no meu aplicativo, né, no quadro de visualização. Aqui são as frases, são as afirmações, né, como eu falei, propósito, missão, e as frases de afirmações. Eu também coloco uma lista aqui de compras que eu quero pro ano. São coisas mais específicas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, quais insights vocês tiveram. Pega aí as ideias e adapta ao seu perfil. Então deixa o like, se inscreve no canal e feliz 2026!